Deus chamou Abraão e mostrou o que para ele? E o que as estrelas são? Ele mostrou o poder de Deus. Abraão ouviu a primeira pregação dele. E a primeira pregação foi que o Evangelho era o poder de Deus. Que a criação era o poder de Deus. Irmãos, quando eu comecei a compreender isso, eu comecei a sair 4 horas da manhã de casa, num frio que é lá em casa, e ficar na beira na beirinha da casa, assim, olhando para o céu. Senhor, o Senhor mostrou essas estrelas que eu estou vendo para Abraão. E Abraão compreendeu, vendo as estrelas, o seu poder. Eu quero compreender. Amém. Me ajude a compreender. Então, Deus chega aqui, Abraão, vem aqui. Olha essas estrelas. Conta aí as estrelas, Abraão. Você consegue contar? Ele falou isso, não foi? Aí, interessante, Abraão olhou assim. Eu não consigo contar, Senhor. Assim é a tua descendência. Assim será a tua descendência. Ninguém conseguirá contar. Sabe, irmãos, essa passagem tem uma preciosidade muito grande para a gente. Vamos abrir a Bíblia em Salmos, capítulo 19. É do 1 ao 4. O nosso objetivo hoje é ver o poder de Deus na natureza. Nós estamos na sala, viu? A sala onde Deus preparou para que você pudesse entender o poder dele. E eu também. Porque a natureza era a sala de aula de Deus para Adão. Alguém pode ler? 19, verso 1 a 4. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Você leu até o 4, irmão? 4. Muito bem. Aí está dizendo que os céus declaram o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia o quê? Isso é muito importante. Não há linguagem, ou seja, não há palavras. Como o evangelho pode ser pregado sem palavras? Não sei. Deus pregou. Não há linguagem, nem palavras, nem fala onde se não ouça sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o confim do mundo. Então, todos aqueles que quiserem ouvir o evangelho, ouvirão. O verdadeiro evangelho. Não importa qual a língua a pessoa tenha. E mesmo que ela não consiga ouvir, o evangelho será pregado. Isso aqui me deixou maravilhado. Não importa a língua que um povo fala, todos podem entender a língua dos céus. Todos aqueles que têm raciocínio podem ler a língua simples das obras de Deus. Isso que a gente vai ver. O Senhor nos diz, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, do 15 ao 18. Alguém pode ler, por favor? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformados os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem criou na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas diga, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Por toda a terra saiu a voz deles, e por suas palavras até os confins do mundo. Os discípulos foram até os confins do mundo? Foram? Paulo viajou até o Brasil? Pedro? Você tem notícia disso? Já viu falar?
Mas aqui está dizendo que por toda a terra saiu a voz deles. E as suas palavras foram ouvidas até os confins do mundo. Amém. Nós vamos entender exatamente esse texto aqui. Os céus pregam o evangelho. Não há homem analfabeto que não pode ler o evangelho. Nenhum homem tão surdo e nem tão isolado que não possa ouvir um sermão do evangelho. Wagner fala nesse livro, o Evangelho na Criação. O Espírito Santo prega o evangelho. Mas se ele prega o evangelho, por que eu tenho que pregar o evangelho? Nós vamos ver também isso. Irmãos, nós vamos ver agora, nos aprofundar na questão do evangelho sendo pregado em si. Uma palavra que sustenta. Cristo, a mesma palavra que criou todas as coisas, é a mesma palavra que sustenta todas as coisas. Nós vamos ver isso na Bíblia. Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, verso de 1 a 3. Amém? Amém. Diz assim: havendo Deus, outrora, antigamente, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, nos falou pelo Filho, nos últimos dias, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Continuando. O qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pelo quê? Pela palavra do seu poder. Olha só. Todas as coisas são sustentadas pelo quê? Nós realmente cremos nisso? Talvez. Nós realmente entendemos o que ele está falando aqui? Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu? Ok. Aqui no céu, tem várias nuvens, vocês podem olhar, várias nuvens. A ciência diz que tem nuvens de tempo bom, nuvens de tempo ruim, nuvens de tempestade, ela classifica, né? Tem várias nomenclaturas, eu não vou citar aqui para não estender mais. Mas aquela nuvem que você está vendo ali, aquela nuvem, ela é uma nuvem de tempo bom. Isso quer dizer que ela não vai trazer chuva. Ok. Você sabe quanto aquela nuvem pesa? Aquela nuvem que você está vendo aqui, do seu lado direito. Olhe para ela. Quanto você acha que essa nuvem pesa? Diga aí, quanto você acha? 2 quilos. 2 quilos. 2 quilos. Alguém dá mais? Quanto uma nuvem que está no céu, uma nuvem que você vê assim, uma nuvem normal. 1000 quilos. 1000 quilos. 1000 quilos é pesado, irmão. Não é? Eu fui pro outro extremo agora. Agora eu vou falar para vocês. Eu pesquisei, isso aqui é a ciência que fala. Sabe quanto uma nuvem daquela pesa? Cerca de 500 ou 600 mil quilos. Eu fiquei assustado. Aquela nuvem bem ali pesa isso. Quando a palavra do Senhor diz assim, sustentando todas as coisas, pelo quê? Aqui em cima de nós, tem em média 600 mil quilos, irmãos. Aquela nuvem ali que você está vendo. Só uma, tem várias, né? Já te esmagava aqui, ó. Se ela cair em cima de nós, o que sobra? Nada. Mas Deus faz o quê? Sustenta, irmãos. Eu louvo a Deus por isso. Deus fala assim, olha o que ele está dizendo. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa e sustentando todas as coisas, pelo quê? Ele não sustenta com a mão. Ele sustenta com o quê? Irmãos, sabe com que ele sustenta? Isso bem aqui, ó. Com essa palavra que você tem nas mãos, o Senhor sustenta 600 mil quilos em cima da nossa cabeça.
E ela não cai. Mas Deus sustenta todas as coisas, não é isso? Ok. Eu não vou falar da nuvem de chuva, porque é muito mais pesada. Muito, muito mais. Ela está carregada. Vamos agora para Jó. Jó capítulo 26, verso 8. O texto que nós lemos inicial diz que a natureza, as obras da criação de Deus, as nuvens foram criação de Deus? As obras da criação de Deus revelam o quê? O poder de Deus, o Evangelho. Jó capítulo 26, verso 8. O que diz aí? Prende as águas nas suas nuvens. Todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. Isso é maravilhoso, irmãos. Leia aí, minha irmã. Retém as águas em suas densas Felipe. nuvens e as nuvens não se rompem sob o imenso peso delas. Isso é o poder de Deus. Eu fico arrepiado, irmãos. Deus prende, faz o quê? As águas nas nuvens. Ele prende as águas nas nuvens de forma que as águas... Olha, essa nuvem que você está vendo é a água, tá? Só que é água em estado gasoso. É a evaporação, a água cai aqui e evapora, né? E ela muda de estado, isso a gente aprende na escola, né? Do estado sólido, do estado líquido, né? Ela vai para o gasoso, com a evaporação. E tá lá, essa quantidade de água. Há uns 2 meses para trás, houve quase que um dilúvio em Dubai. Vocês ouviram na internet isso? Quando eu vi aquilo ali, eu louvado seja Deus realmente. Olha o que caiu lá em um dia, em 24 horas caiu o equivalente a 2 anos de chuva. Em um dia. Imagine o quanto de água há em cima da nossa cabeça. Ellen White diz que quando houve o dilúvio, o céu se rasgou e as comportas do céu caíram. E Satanás tremeu pela sua vida. Irmãos, tem muita água em cima de nós. Mas por que a gente não sai de casa de manhã e olha para o céu e diz: ô meu pai, não deixe que isso caia em cima da minha cabeça, esse peso inteiro? Nós desconhecemos. Nós desconhecemos o poder de Deus. Mas nós somos ignorantes com relação a isso. Mas louvado seja Deus que Ele está nos abrindo o entendimento. Jeremias capítulo 10, verso 10. 10, do 10 ao verso 13. Amém? Amém. Mas o Senhor, Deus, é o Deus verdadeiro, é o Deus de verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ele fez a terra com o seu poder. Qual é o poder de Deus? Nós nos perguntamos agora há pouco, né? Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria, com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas no céu. E faz subir os vapores da extremidade da terra, e faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Quando você vê as árvores, o vento passando pelas árvores, a gente não consegue ver o vento, né? Mas a gente consegue sentir o vento, ou ver as árvores balançando. A palavra dele está dizendo que está saindo dos tesouros dele. E eu fico lembrando Elias. Elias estava na caverna e começou a sair, a passar várias... Deus fez passar uma tormenta, fez passar várias coisas. Quando veio a brisa suave, ele viu ali o poder. Era Deus. E hoje, quando eu olho para a natureza e vejo passar um vento, a natureza hoje me prega a Deus. Prega a Deus para mim. Está saindo dos tesouros do Senhor para mim, para você. Nós moramos num lugar que é quente, mas é ventilado, não é assim? A maioria aqui mora na capital, em São Luís. E Deus faz sair os ventos do seu tesouro para você, para refrescar o clima, para cuidar de você.
E aqui diz, fazendo ele soar a sua voz, o que acontece? Logo arrumou de águas no céu. Tá. Choveu esse ano aqui? Quantas vezes o Senhor não falou, irmãos? Quantas vezes o Senhor tem falado? Ele fala e a água cai. Eu louvo a Deus, irmãos. Por isso é que a natureza hoje tomou outro sentido. Por isso é que quando Adão estava no jardim e Jesus foi até ele, Jesus começou a explicar, olha Adão, é assim. Olha essa nuvem aí, pesa demais, meu filho. Mas eu sustento com a minha palavra, Adão. Amém. Glória a Deus. Adão, esse vento que está vindo, está saindo dos meus tesouros para ti. É por isso que a terra frutifica, porque a energia criativa de Deus que está contida na água, Sim, dá vida à terra. Na vida de Deus. sim. Faz brotar. Louvado seja o Senhor. Deus, quando chove, é porque Ele fez soar a sua voz. Deus está próximo, irmãos. A obra de Deus é mostrar quem Ele é para você. E Deus tem mostrado, irmãos. Mas nós somos um pouco ignorantes com relação a isso. Jó capítulo 38. Vamos abrir. Nós estamos vendo o poder de Deus na criação. Nós estamos vendo o Evangelho sendo pregado para nós aqui. O verdadeiro Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Amém? Jó capítulo 38, do verso 38, 10 a 11. Eu coloquei um limite no mar e fechei as comportas, suas comportas. E eu lhes disse, até aqui você chegará e não passará. E até aqui parará o orgulho das suas ondas. Está assim na sua versão? Sim. Nós moramos, a maioria aqui mora numa ilha, eu morava também. Na cabeça ainda mora. Sabe por que nós não somos inundados? Sabe por que São Luís não é toda inundada? Deus colocou um limite. E ele diz assim, e eu disse, Deus falou, até aqui você chegará. E eu fui curioso, fui pesquisar. Quanto é que vocês já acham que pesa uma ondinha pequena? De peso. Nós vamos começar da pequena para a grande. 1000 quilos, né, irmão? Minha irmã já está... Uma ondinha de 1 metro pesa 500 quilos. E quem é que para uma onda de 500 quilos? Você consegue parar algo de 500 quilos em sua direção? Se algo vier de 500 quilos pesando em sua direção, você consegue parar? Segurar? A palavra dele segura. Porque eu disse, ele está escrito aqui. Eu disse, até aqui você irá. Palavra do Senhor, irmãos. E uma onda, eu fui lá. Uma onda de 20 metros, que os surfistas gostam, né? Será quantas toneladas, né? Porque não é quilo, mas não. Tem. Uma onda de 20 metros tem 410 toneladas. 410 vezes 1000, porque uma tonelada é 1000, né? 410 mil quilos. E por que 410 mil quilos não avançam em direção ao continente? E não inundam tudo? Eu disse, até aqui você irá. Esse é o nosso Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu fiquei maravilhado quando eu comecei a estudar isso. Por essas palavras somos salvos. Nós vamos chegar lá, irmão. A mesma palavra que fez a terra, que inundou a terra através de um dilúvio, e depois trouxe a terra transformada das águas, ainda sustenta a terra. Essa palavra, portanto, deve ser realmente substancial. Essa palavra tem que ter substância para
proteger, para manter, para segurar, como ela faz, para sustentar. Essa palavra é realmente substancial. Isso é mais real e sólido que a própria terra. Assim como a fundação de uma coisa deve ser mais substancial e sólida do que a própria coisa. Ok. Ficou um pouco confuso, mas vamos explicar detalhe por detalhe. Essa casa aqui foi construída, mas para ser erguida essa casa foi preciso fazer um alicerce, não é? Esse alicerce precisa ter mais resistência do que a própria casa. Porque se ele não tiver mais resistência do que a própria casa, sabe o que vai acontecer? Ele vai quebrar o alicerce. Quando ela começar a ser construída, é como se eu colocasse aqui, não sei, um exemplo. Esse livro, se eu colocar 1 quilo, segura, não é não? Mas se eu colocar 50 quilos aqui, em cima? Não, ele vai dobrar, vai amassar. Então, a base precisa ter mais substância, precisa ser mais substancial, mais sólida do que a coisa que está em cima. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Aqui está dizendo que essa palavra que criou todas as coisas tem mais solidez do que tudo, porque ela precisa sustentar todas as coisas, e para sustentar, ela tem que ser mais substancial, ter mais solidez. E eu fui pesquisar. Se a palavra do Senhor diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, pergunta, quanto pesa essa terra? A terra, com todos os seres humanos dentro, com tudo que foi construído, com tudo. Quanto é que pesa isso? Muito pesado, né? Na matemática, vamos lembrar um pouco de potência aqui. 10 elevado a 1 quer dizer que é 10. 10 elevado a 2 é quanto? É 100, porque é 10 vezes 10. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100, vezes 10, 1000. 10 a terceira é 1000. 10 a quarta. É só aumentar mais um zero. 10.000. 10 a quinta. 100.000. 10 a sexta. 1 milhão. 10 a sétima. 10 milhões. 10 a oitava. 10 a nona. 1 bilhão. 10 a décima. 10 elevado a décima segunda, a décima primeira. 100 bilhões. 10 elevado a décima segunda potência? 1 trilhão. Ok. Agora pega 1 trilhão e multiplica por 1 trilhão e multiplica mais por 5.972, você vai ter o peso da Terra. Na verdade, são 5,9 sextilhões de toneladas. Nunca nem vi esse número na vida. Irmãos, sextilhões. Eu peso 70 quilos. Aqui a média nossa é de 60 a 70 quilos, porque temos gente de todo tamanho. Toda a Terra, com todos os seres humanos que estão dentro dela, pesam 5.972 vezes 10 elevado a 24, irmãos. É muito peso. É muito peso. Nesse caso, cada vez está pesando mais, está lá pelo jeito, né? Não. Não? E na próxima mensagem eu vou explicar por quê. Porque a Terra tem um peso estático. Ela não altera o tamanho. Ela não altera o peso. Na verdade, está até errado essa nomenclatura, né? É a massa. Peso é a força que a gravidade faz para puxar a gente para baixo.
A massa de um corpo é o que a gente chama de peso. Então, irmãos, Deus diz, sustentando todas as coisas pelo quê? Deus está sustentando o universo inteiro, não só a Terra. A Terra pesa 5,9 sextrilhões de toneladas. E Deus sustenta com o quê? Com a mão? Nós vimos aqui que essa coisa que sustenta tem que ser muito mais sólido, né? Para sustentar a Terra. Veja o poder da palavra de Deus. É maravilhoso, irmãos. Deus quer que a gente confie nessa palavra. Deus quer que você confie. E o Sol, quanto pesa? O Sol é maior que a Terra. 1,3 milhão de vezes mais volumoso do que a Terra. Deus diz o quê? Eu sustento todas as coisas pela minha palavra. Porque o Sol não cai. Porque Deus está sustentando o Sol. Então, Deus chamou Adão e disse, Adão, vem aqui. Olha o Sol. Está vendo ele? Ele é gigante, é enorme. Ninguém consegue chegar perto dele. Mas eu sustento ele todo dia. Pela minha própria palavra. Amém. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Rapaz, eu fiquei maravilhado, irmãos. Por isso que eu mudei o sermão. Eu ia falar de outra coisa. Eu até falei com o Felipe. Deus é maravilhoso, irmãos. Esse Deus que sustenta todas as coisas, o que ele fala para mim e para você? Ele também te sustenta. Nós vamos ver isso. Nós vamos entrar a fundo. Estima-se que nossa galáxia, a Via Láctea, possui de 200 a 400 bilhões de estrelas, a nossa galáxia. É uma estimativa dos cientistas. Ok. As estimativas também apontam para centenas de bilhões de galáxias no universo. Olha só, tem de 200 a 400 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. Mas, detalhe, tem bilhões e bilhões de galáxias ao redor do universo. E Deus faz o quê? Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu louvo a Deus. Então, irmãos, quando Deus falou para Abraão, disse assim, Abraão, olha as estrelas. Consegue contar? Um ser humano a olho nu consegue contar cerca de 4.000 estrelas no céu à noite. A olho nu. Só que tem muito mais, né? Tem bilhões. E Deus, a palavra dele é maravilhosa. Deus diz assim, eu conheço cada uma pelo quê? Seu nome. Eu, irmãos, vou falar para vocês uma coisa que é, até pouco tempo eu era deísta. Eu nem sabia esse termo. Mas eu era deísta. Talvez aqui há alguns que são deístas e não sabem também. Eu acreditava que Deus criou todas as coisas, né? Normal e tal, mas eu não via Deus cuidando da coisa que Ele criou. Eu não via Deus realmente interessado com o ser humano. Eu orava para o Senhor e orava, mas via Deus como um ser distante, que demoraria muito para Ele me atender. Os deístas acreditam que Deus criou tudo isso aqui e criou leis, estabeleceu leis para que funcionasse e Ele saiu e deixou tocando. Deixou funcionando. É como se você desse corda num relógio automático e deixa aqui o relógio estava funcionando. Foi embora. Não está preocupado com os assuntos internos. Eu pensava assim. Guilherme Mira era deísta, é verdade. Ele acreditava da mesma forma. Mas isso eu acreditava porque eu era ignorante. Depois que eu li esse material, eu disse, meu Deus, o Senhor é próximo. A palavra do Senhor está sustentando tudo ao meu redor. Tudo. Jó. Não, vamos para Isaías. Isaías capítulo 40, verso 26.
Veja o poder do Senhor Jesus. Amém? Isaías 40, verso 26. Diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas, faz o quê? Chama pelo seu nome. Nós vimos aqui que as de estrelas tem bilhões e bilhões e trilhões de estrelas ao redor do céu. A ciência diz que são 6, 10 sextilhões, sextrilhões de estrelas. Sextilhões de estrelas. A todas Deus conhece por seu nome. E Ele chama por seu nome. Olha o que continua o verso dizendo. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer quando Ele chama. Louvado seja Deus, irmãos. Vamos abrir a Bíblia, Jó, capítulo 28. Isso, 28. No verso 20. Vocês marquem aí nas suas Bíblias, Jó 28. Eu não vou ler, mas é do 20 ao 28. Eu pulei aqui, que senão a gente ia passar a manhã toda. Porque ainda tem mais uns 40, 50 slides aqui. Mano. Ok. Diz assim: de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Eu estou lendo 28, do verso 20 ao 28. De onde vem então a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Tem sido encoberta aos olhos de todos os viventes, e ela é mantida oculta das aves do céu. Verso 22. A destruição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus estende o seu caminho e Ele conhece o seu lugar. Verso 24. Porque Ele olha para os fins da terra e vê debaixo de todo o céu para fazer o peso dos ventos. E Ele pesa as águas por medida. Quando Ele fez um decreto para a chuva e um caminho para o relâmpago do trovão, então a viu e a declarou. Ele a preparou. Sim, e a vasculhou. Verso 28. E disse ao homem: eis o temor do Senhor, que é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. O Senhor vê as extremidades da terra. Sabe o que isso quer dizer? Deus olha para a terra que eu acabei de pisar aqui, ó. Tá aqui. E Ele consegue ver tudo. A extremidade quer dizer o lugar mais escondido que pode ter. Deus vê, irmãos. Ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo do céu. Em outra versão diz assim: quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva. Ele fez tudo isso. Irmãos, esse é o nosso Deus. Olhe só esse verso que eu vou ler. E você também. Salmos 33. Salmos 33, verso 5. 33, verso 5. Alguém pode ler? Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Louvado seja Deus. Toda a terra está cheia de quê? A bondade do Senhor. Por isso que nós cantamos aqui: a bondade do Senhor nos dá força e vigor. Deus levou Adão e começou a ensinar Adão, pregar o evangelho para Adão. Ele mostrou a Adão a sua bondade. E toda a terra está cheia de quê? Eu comecei a entender um verso que eu não entendia. Quando
Moisés pedindo para ver o Senhor, e o Senhor se revelou a ele. O que que ele viu? Ele, escondido para não ser fulminado pela glória de Deus, Deus passou e ele viu o quê? A bondade do Senhor. Farei passar diante de ti toda a minha bondade. Toda a minha bondade eu farei passar. E Moisés, ao ver a bondade do Senhor, sabe o que ele diz? Obrigado, meu Deus, louvado seja o Senhor. Moisés foi outra pessoa depois que ele viu a Cristo. Depois que ele contemplou a bondade de Deus. E como é que ele viu a bondade de Deus? Eu pensava assim, apareceu o nome bondade passando. Não, irmãos. Ele viu o que nós estamos vendo. Ele viu as obras que Deus fez, o cuidado que Deus tem com as suas criaturas. Ele viu como Deus mantém os seres humanos, mesmo que nós estamos em pecado ou pecando. A bondade do Senhor é maravilhosa. E eu entendi outro verso bíblico que eu não entendia. O Senhor diz assim: você só não é destruído porque eu não mudo. Ou seja, você só não é destruído porque a minha palavra, a palavra que sustenta todas as coisas, não muda. Por isso você não é destruído. A palavra dele é mais sólido, mais real, mais substancial do que qualquer coisa nessa terra, irmãos. Não tem um material mais resistente do que a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus, senão o que está escrito aqui? Nós estamos acabando de ler a palavra de Deus, aquilo que sustenta uma nuvem que nós começamos aqui a falar. Louvado seja Deus, irmãos. Deus sustenta todas as coisas e a terra inteira está cheia da sua bondade. Sabe o que é interessante? Nós somos muito desconfiados. E fomos ensinados a isso. As pessoas chegam, falam uma coisa para você. Não, eu vou fazer isso. Tal hora eu estarei aí. Farei assim, assado. E não faz. No ano de política é pior. Que você vê promessa de tudo quanto é jeito. Terminou a política, o que acontece? Sumiu, acabou as promessas, não serve para nada. Então nós fomos ensinados nessa repetição. Nós aprendemos pela repetição. Então a gente olha para os seres humanos e não confia. Porque já fomos surpreendidos, já fomos decepcionados pelas palavras. E talvez você vá para a palavra de Deus com esse mesmo sentimento. O mesmo sentimento como, não é bem assim, o Senhor disse, mas será que vai acontecer? Será? Talvez a gente vá para a Bíblia com o mesmo sentimento que a gente ouve as pessoas falarem para nós. Mas louvado seja Deus, porque nós vamos sair daqui com a certeza de que a palavra do Senhor é poderosa. Amém. Amém. Continuando. De tudo que há na natureza, Deus deseja que aprendamos uma lição sobre o seu amor. Os servos de Deus de todas as épocas aprenderam algumas dessas lições, em especial aqueles homens santos, os quais foram movidos pelo Espírito de Deus para proferir suas palavras e ver Deus em suas obras. Aqueles homens, eles foram movidos por Deus para proferir palavras do Senhor, as palavras dele. E eles começaram a ver o Senhor nas obras. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. Eu me alegro. Maravilha, louvado seja Deus. E Deus fala o seguinte, abra sua Bíblia em Isaías 41, verso 10.
Nós vimos aqui o quão poderosa é essa palavra, né? Vocês não sabem, mas o que está sendo pregado aqui é o verdadeiro evangelho. Eu nunca pensei que seria tão simples. Mas Deus é simples. Deus é simples. Deus é simples. Olha o que diz Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo e te sustento. Nós vimos aqui o que é sustentar, não é isso? Com a destra da minha justiça. Depois que eu li esse material, irmãos, depois que eu li esse livro, eu vejo Deus na natureza. Eu vejo o Senhor cuidando, o Senhor sustentando. Ele diz aqui, eu te sustento. Depois dessa mensagem eu não serei mais a mesma. Louvado seja Deus, minha irmã. Louvado seja Deus. E eu entendo agora o que Enoque vivia. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Eu entendo agora. Eu tinha muita dificuldade de entender o que é andar com o Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Aí eu quero. E eu me perguntava e estudava, não estou entendendo. Tem que ter alguma coisa. E Enoque, para onde olhava, ele via Deus, irmãos. Ele via a sua palavra. Eu li o livro de Enoque e sempre eu quero andar com Deus. Mas agora que eu li. Deus é maravilhoso. Ellen White diz, eu vou abrir aqui rapidinho, na Bíblia Legado, tem falando sobre Enoque. Na Bíblia Legado diz assim, que Enoque, só pegar aqui o texto certo. Ok. Continua gravando. Enoque, diz assim, quando ela comenta o texto que fala, e andou Enoque com Deus e depois gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas, e todos os dias da vida de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus. E não estava mais, porque o que aconteceu? Deus o tomou para si. Ellen White fala assim, sabe o que é o andar de Enoque com Deus? Enoque andava com Deus pela fé. Ele via Deus na natureza. Ele via o Senhor na natureza. Ele via um vento e ele olhava a Deus. Não que o vento é Deus, irmãos, não estou falando isso. Mas o vento vem dos tesouros de... Nós lemos aqui. É a palavra do Senhor. Ele olhava as nuvens e ele via Deus. Ele via Deus sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, irmãos. Amém, glória a Deus. Para finalizar, nós vamos ler um texto. Está no livro Fé e Obras, que diz assim, aquele que tem contínuo senso da presença de Cristo não pode condescender com a confiança em si mesmo e nem com a justiça própria. Aquele que tem um profundo senso da presença divina. Interessante. Aquele que olha para a natureza e está vendo o Senhor. Não condescende com a justiça própria. Não condescende com a justiça própria. Não confia em si mesmo. Porque olha para o Senhor. E confia no Senhor. Amém. Nós vamos continuar no próximo sermão a falar. Nós vamos entrar na pregação da terceira mensagem angélica. Você sabia que tem... Não é Apocalipse, não. Nós não vamos falar de Apocalipse capítulo 14, do verso 9 ao 12, que é a terceira mensagem angélica. Nós vamos falar sobre a mensagem que Deus deu para cada um de nós pregar. Amém, Senhor. E está intimamente ligada com o que nós acabamos de ver aqui. Tão íntimo, que a mensagem, eu vou dizer logo, a mensagem é, toda a carne é erva. Toda carne é o quê? Erva. Erva.
Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que essa mensagem, essa frase, é a mensagem do terceiro anjo que será pregada ao mundo inteiro? Essa frase, irmãos, é a mensagem do terceiro anjo que vai iluminar o mundo com a glória de Deus. Que mensagem? Toda carne é erva. Você sabia que essa frase fala muito mais do que ela está falando? É maravilhoso. Toda carne é erva. Por isso é que quando a jovem abriu a Bíblia e leu lá em Gênesis capítulo 2, eu vou abrir rapidinho aqui, o 2, o verso 9, se você quiser abrir também. Dois, verso 9 de Gênesis. Amém? E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês sabiam que isso aqui é a pregação da mensagem do terceiro anjo? Eu não sabia disso. Mas quando Deus fala assim, e da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore. O que é árvore? Que não é uma relva, que não é uma erva pequena. Toda árvore é erva. Toda carne é erva. Essa mensagem é tão maravilhosa, irmãos. Me trouxe tanta paz. E realmente, como está escrito em Isaías, o fruto da justiça é paz. Na próxima mensagem nós vamos abordar toda a carne é erva, que é a mensagem. Lembre-se, é a mensagem do terceiro anjo. Toda a carne é erva. Você vai entender melhor isso. Vamos nos ajoelhar e orar ao Senhor. Oremos. Querido e santo Deus, nós louvamos ao teu nome, meu Pai, porque o Evangelho está sendo pregado a nós. O Senhor veio aqui, Senhor, como veio até Adão e mostrou as belezas da natureza. A criação revela o Senhor, a sua bondade, o poder de Deus. Amém. O Evangelho é o poder de Deus, e o poder de Deus é visto nas coisas que o Senhor criou. Senhor, nos ajude a entender realmente esse poder, para que nós não temamos mais, nem fiquemos angustiados, nem fiquemos tristes, mas para que nós sejamos fortes no Senhor e na força do seu poder, na sua palavra, meu Pai. Santo Deus, nós precisamos de Ti. Assim como toda essa natureza está ao nosso redor, é sustentada pela Sua palavra, o Senhor também sustenta, meu Pai. Eu louvo ao Senhor por isso. Cada ser humano que vive nessa terra que acordou, cada um de nós que estamos aqui de joelhos. Ó Pai, o Senhor tem sustentado, tem feito os corações bater, tem feito o sangue circular. O Senhor é que faz todas as coisas, meu Pai. O Senhor é quem opera todas as coisas. A Tua palavra diz que assim como a chuva que desce do céu e para lá não retorna, sem fazer a terra produzir e brotar e dar frutos, assim é a palavra que acabamos de ler aqui nessa manhã, Pai. Não voltará vazia. Antes fará aquilo que o Senhor deseja que faça, meu Pai, na vida de cada um aqui. Eu louvo ao Senhor, meu Pai, pela sua palavra.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor é muito bom. Toda a terra está cheia da sua bondade, meu Pai. Tudo ao nosso redor. Não permita, Senhor, que olhemos, fiquemos contemplando as coisas ruins e esqueçamos de que o Senhor é bom e que a natureza revela o seu caráter. Nós te suplicamos essas bênçãos. Pai, clamamos aqui pela vida do nosso irmão, teu servo, teu filho, que está enfermo. Sustenta, meu Pai. Restaura-o, Senhor, nós suplicamos. Deus, o Senhor levantou este jovem para pregar a sua verdade, a sua palavra. E nós temos visto com os nossos olhos que o Senhor é bom. Amém. Por favor, tenha misericórdia do teu filho, Senhor. Nós te suplicamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Deus é muito bom. Deus é muito bom, irmãos. Olha só. Veio da onde o vento? Dos depósitos, dos tesouros de Deus para você. Isso é ver Deus pela fé. E quantas pessoas veem o vento passar e não olham, né? Quantas vezes nós vimos o vento passar por nós e não lembramos que Deus é que está enviando o seu vento para nós, para dar frescor à terra, para levar o pólen de uma planta para outra e a terra continuar produzindo. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é muito maravilhoso. Antes eu pensava assim, irmãos. Como é que eu vou fazer para alcançar os evangélicos? Vou pregar Ellen White para eles, eles não vão crer. Eu citei vários textos de Ellen White aqui. Mas o mundo inteiro vai ouvir a palavra de Deus. Esse hino aqui, eu acho que, não sei, eu enviei pro Jonathan pra gente cantar aqui. E compartilhar algo aqui. Eu sempre, quando eu conheci isso, que foi apresentado, os hinos, eles passam a ter um novo sentido. Totalmente. Quando eu ia pregar nas igrejas, eu colocava esse hino e eu queria que quando a gente cantasse esse hino, a gente estivesse nesse espírito aqui. E hoje eu, pela graça de Deus, eu vejo o cumprimento disso. Eu acho que quando a gente cantar aqui esse hino, ele vai ter um outro sentido no nosso coração. Amém. A bondade do Senhor nos dá força. Vigor. É isso que o salmista estava tentando dizer. Era isso. Amém. Não é umas palavras qualquer. Então, vamos cantar esse hino com todo esse entusiasmo e louvar a Deus porque a sua bondade enche toda a terra. Amém. 3:3. Vamos. Vamos. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei nos seus braços de amor. A bondade do Senhor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz
que os teus laços conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Eu te sustento, a palavra do Senhor diz. É meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força, é a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que os meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. E darei ao meu Senhor por seu grande amor, pois me fez renascer. Eu não posso entender, nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Amém? Vamos orar mais uma vez. E eu queria falar uma coisa que eu esqueci, mas Deus me lembrou agora. Itapecuru está em cima do aquífero, não é isso? Foi feito um estudo e aqui debaixo de nós tem água demais. No Brasil, boa parte do Brasil está em cima de um aquífero. Aquífero é um reservatório imenso de água. Imenso. E eu me perguntei por diversas vezes, estudando isso na escola, por que isso não afunda? Você já tentou colocar areia em cima de água? Botar água e depois areia em cima? Você já tentou fazer isso? O que acontece com a areia? Ela vai para o fundo. Irmãos, nós estamos aqui em cima de água. Isso é um fato. Nós só não afundamos junto com essa terra, porque a palavra do Senhor sustenta todas as coisas. E se não fosse por essa palavra, você não estaria em pé. Você não estaria aqui. Então eu louvo muito a Deus por isso, irmãos. Eu louvo demais ao Senhor. Porque da mesma forma como Ele sustenta todas as coisas, Ele quer sustentar você. Mas não sustentar para ficar em pé simplesmente. É sustentar como Ele sustenta o sol que brilha. Ele quer sustentar você para que a luz dele ilumine toda a terra por meio de você. Então eu louvo ao Senhor por isso. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom. Lemos aqui, Pai, que o Senhor nos sustenta. Que não temos o que temer, Senhor. O Senhor cuida, o Senhor mantém. Pai bondoso, louvamos a Ti, erguemos nossas vozes de louvor e agradecimento ao Senhor. Porque não somos dignos, Senhor. Em outros momentos a Sua palavra diz que todas as nações da terra não são nem como um pingo de água. Mas mesmo assim o Senhor, com tanto amor e carinho, cuida de cada um de nós.
O Senhor diz a respeito dos pássaros que não trabalham, mas o Senhor os sustenta. Eles não se preocupam. O Senhor está mantendo, está sustentando, está alimentando. E o Senhor trabalha até agora, meu Pai. Louvado seja o Senhor. Eu não entendi essa palavra, meu Pai. Se o Senhor agora não falar a essa terra para que ela produza, daqui a 15 dias nós não temos comida em nossas mesas. Daqui a um mês nós não temos alface, Senhor. Nenhuma planta. E por isso nós louvamos ao Senhor, porque há 15 dias atrás, há um mês atrás, há 3 meses atrás, o Senhor operou nessa terra. Amém. E agora nós temos tudo o que é possível para a nossa alimentação, Senhor. Obrigado pelas frutas que o Senhor tem nos dado. Amém. O Senhor tem operado na natureza constantemente. Amém. O meu Pai trabalha até agora. Louvado seja o Senhor. Amém. O nosso Pai, o Senhor, tem trabalhado até aqui. Obrigado, meu Pai. Que bondade é essa? Em comparação conosco, que não há nada de bom em nós, está escrito na sua palavra. O Senhor falou isso a respeito de nós. Que só há trapos de imundície, só há trevas. Mas o Senhor diz na sua palavra que das trevas fez resplandecer a luz. Amém, meu Deus. Louvado seja ao Senhor, meu Pai, porque tudo o Senhor faz. O Senhor que opera, o querer efetuar segundo a sua boa vontade. Obrigado pelo vento que vem dos teus tesouros, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Somos gratos, meu Pai. Que possamos permanecer gratos. E quando as dificuldades vierem, que continuemos gratos. Amém. Porque o Senhor tem permitido, Pai. Mesmo as coisas difíceis. Obrigado, em nome de Jesus. Nós agradecemos a Ti. Amém, Pai. Prontos, irmãos. A gente vai se deslocando, né? Eu creio que o almoço será às 12 horas, ou meio-dia. Está quase lá. E que possamos nunca mais esquecer do que ouvimos aqui. Amém. E mais ainda, leiam esse livro. Leiam esse livro. O que eu falei aqui, irmãos, não foi nem um pingo do que eu li aqui. O irmão Valdomiro, depois eu passo contato com ele. Ele tem uma editora chamada Sementes da Verdade. Só tem lá, Só. Vocês falam com ele. Esse livro é maravilhoso. É maravilhoso, irmãos. Trouxe luz para minha casa. Luz mesmo assim, de uma forma... Eu louvo ao Senhor. Amém.